Você já se perguntou como os alimentos que adoramos chegam às nossas mesas com tanta perfeição e rapidez? A engenharia de ponta está redefinindo a forma como produzimos e consumimos alimentos. Hoje vamos explorar as tecnologias das máquinas mais inovadoras e surpreendentes que estão revolucionando a indústria alimentícia. Curte a inovação? Inscreva-se no Banzutech e embarque nessa jornada tecnológica. Linha de panificação Fritz. Quase o mundo todo consome pães e tortas diariamente, e a mão de obra para esse tipo de alimento nunca conseguiu superar a demanda do setor. Por isso, ter uma máquina que bate a massa, outra que abre a massa e até outra que recheia é um sonho realizado da indústria alimentícia. Ainda mais quando essa linha de produção consegue fazer 60 mil pães por hora. O melhor mesmo é que a tecnologia permite uma produção industrial em escala, preservando a qualidade e a característica artesanal do produto. Cortador ultrassônico Selvex. Nada mais, nada menos que uma máquina porcionadora de queijo ultrassônica. Isso quer dizer que ela realiza o corte ultrassônico de queijo em porções angulares. Equipada com uma ou duas cabeças de corte, a máquina divisora pode atingir até 80 ciclos por minuto, dependendo do produto. O corte por ultrassons utiliza uma lâmina especial chamada Sonotrode, que vibra a uma frequência entre 20 e 30 kHz. Essa frequência de vibração é obtida a partir de um gerador de ultrassons. Como resultado, o sonotrodo atua como uma faca em movimento alternado, que se repete 20 mil vezes por segundo. Adequada para produtos frágeis, o resultado é uma redução significativa do esforço de corte e uma contaminação muito baixa do produto. Descascador de frutas. Quem não morre de preguiça de comprar alguns tipos de frutas, como melancia e abacaxi, justamente por conta da dificuldade de descascar? Agora imagina as indústrias que utilizam essas frutas como matéria-prima para outros produtos. Pensando nisso, criaram máquinas para descascar essas frutas. Elas ainda não são totalmente mecânicas, precisam que a mão humana insira as frutas nela. Mas daí por diante, fica tudo por conta da máquina. Removedor de talo e caule ZTI de Steamer. A máquina ZTI de Steamer é projetada para remover de maneira eficiente e suave o talo ou caule de frutas e vegetais, como pimentões, tomates e algumas frutas de caroço, sem danificar o produto. O Desteamer processa até aproximadamente 500 kg por hora, sendo que nela pode ser adicionada esteiras transportadoras de alimentação e descarga, secador, lavadora e um agitador. Também é possível instalar um funil ou bunker acima do Desteamer. Máquina de massas recheadas Anko. Quem não ama os gênios que criaram máquinas que fazem salgados e massas deliciosas e cuja fórmula nunca muda? É por causa dessa galera que podemos comprar essas delícias congeladas, ao invés de ter que colocar a mão na massa e perder um dia todo na cozinha. Esse tipo de máquina possui funis separados para a massa e o recheio. A massa é alimentada no funil principal, enquanto o recheio é colocado em outro funil. Daí então, a massa é extrudada em uma camada contínua e o recheio é simultaneamente injetado no interior dessa camada. Utilizando moldes intercambiáveis, a máquina pode moldar a massa recheada em diversos formatos, como dumplings, pastéis, empanadas e outros. Em seguida, a massa recheada é cortada e selada automaticamente, garantindo uniformidade no tamanho e formato dos produtos. Cortadoras de cenoura Sormac. A cortadora de cenoura Sormac é projetada para cortar cenouras de maneira eficiente e precisa, atendendo às necessidades de processamento de alimentos em grande escala, obviamente. As cenouras são alimentadas na máquina através de um sistema de transporte, geralmente uma esteira rolante. Sensores e guias dentro da máquina alinham as cenouras de maneira precisa para garantir um corte uniforme, que pode ter diferentes espessuras e formatos.
Após o corte, as cenouras processadas são separadas dos resíduos e transportadas para a próxima etapa do processamento, ou diretamente para a embalagem. Alimentos processados Courtine. A máquina Courtine é frequentemente utilizada para misturar e emulsificar ingredientes em grandes volumes. Isso é crucial em indústrias que produzem alimentos processados, como salsichas, patês, molhos e outras preparações alimentícias, que requerem mistura intensiva. Equipada com a tecnologia avançada de corte e moagem, a máquina é capaz de processar carnes, vegetais, queijos e outros ingredientes em diferentes texturas, desde finamente picados até moídos grosseiramente, conforme a necessidade do produto final. Impressão comestível Ripple Maker. Essa não é uma máquina de processamento, mas merece estar aqui porque o que ela faz é muito legal. A máquina Ripple Maker, também conhecida como Drink Ripples, é uma inovação tecnológica projetada para criar imagens personalizadas em espumas de bebidas, como café, cappuccino ou qualquer outra bebida que tenha uma camada de espuma. Os usuários podem escolher uma imagem ou design através de um aplicativo móvel conectado à máquina. Essa imagem pode ser um logotipo, mensagem personalizada ou qualquer desenho digitalizado. Ela utiliza a tecnologia de impressão comestível para transferir o design escolhido para a superfície da espuma da bebida, e isso é feito através de um processo semelhante à impressão por jato de tinta, mas adaptado para alimentos. Panificação Multi-Twist. Tem máquina que transforma realmente o nicho dela, como é o caso da Multi-Twist e o mundo da panificação. E só quem já fez massa folhada vai saber do que eu estou falando. A máquina Fritz Multi-Twist é projetada para automatizar e otimizar o processo de produção de produtos de confeitaria, como croissants e outros produtos de massa folhada. Com a sua tecnologia avançada, ela oferece precisão e consistência no enrolamento e modelagem da massa, sendo capaz de manipular diferentes tipos de massa, garantindo que os produtos finais mantenham sua forma e qualidade durante todo o processo de produção. Descascador universal Ripple Up 8000. Outro descascador de vegetais alongados, como cenoura, rabanete e pepino. A Ripple Up 8000 não utiliza água em seu processo. Por ser universal, essa máquina consegue descascar com perfeição vegetais com diâmetro entre 25 e 70 milímetros, com comprimento de até 160 milímetros, e faz isso em até 8.000 peças por hora, com uma perda de no máximo 20%. Interessado em novidades tecnológicas? Se inscreva no Banzutech para receber os melhores conteúdos. Pães cozidos Shuzhong. Com certeza você já viu aqueles vídeos das chinesas comendo pãezinhos cozidos no vapor e ficou morrendo de vontade de saber como fazem algo que parece tão bonito e gostoso. Pois então, não é uma super máquina, mas ela faz sim todo o processo, desde bater a massa, abrir e rechear. Cortador de carne Thrift Twister. Essa é uma máquina industrial de corte de alto rendimento para diversos produtos desossados. Utilizando lâminas precisas, ela processa os alimentos através de um sistema de entrada ajustável para diferentes formatos e tamanhos. Após o corte, os produtos são direcionados por um transportador de saída para containers de 200 litros, otimizando o armazenamento e transporte. Descascador de cebola MP Onion Peeler. Quem não odeia descascar e picar cebolas? Sabendo disso, os grandes engenheiros da indústria alimentícia criaram o descascador de cebola MP Onion Peeler, um equipamento especializado projetado para remover a casca externa das cebolas de maneira eficiente e rápida. Geralmente, utilizado em ambientes comerciais e industriais, este equipamento opera através de um processo automatizado que alimenta as cebolas, remove a casca de maneira uniforme e descarta os resíduos, garantindo uma produção eficiente e higiênica. Mas não fica por aí.
Existe uma linha de produção voltada para a cebola, que além de descascar, ainda pica o vegetal em tamanhos diferentes e empacota. Assim, ninguém mais vai ter cheiro de cebola nas mãos. Gesami MH100. Qual é a comida que o mundo mais adora? Hambúrgueres, é claro. Para aumentar a produção da indústria de carne, esse aparelho formador de hambúrguer da empresa espanhola Gesami é um equipamento versátil, que além de fazer produtos semi-prontos de carne, faz também almôndegas e croquetes. Totalmente automático, essa máquina pode produzir hambúrgueres com até 130 milímetros de diâmetro e 25 milímetros de espessura. As porções podem ser facilmente achatadas até um diâmetro de 150 milímetros com um rolo. A capacidade de produção é de até 3.600 hambúrgueres ou 6.000 almôndegas por hora. Restaurante automatizado Spice. Esse também não é uma máquina de fazer comida, e sim um sistema de controle, um software para preparar, controlar e servir comida. Fundado por alunos do MIT, Spice é um restaurante de comida rápida, no qual os cozinheiros são robôs que servem combinações customizadas de ingredientes da culinária tailandesa, indiana, latina e libanesa, nas conhecidas bowls, as tigelas com ingredientes misturados. O cliente faz o pedido em um painel, onde pode customizar os ingredientes de seu prato. Depois, o prato é feito na cozinha de forma totalmente automatizada. A preparação acontece em uma cozinha aberta e o cliente pode assistir todo o processo. Hot Snack Robot. Nessa mesma pegada, os japoneses criaram um robô que pode trabalhar junto com pessoas em uma cozinha de restaurante ou pode fazer tudo sozinho também, inclusive lavar a louça. Os restaurantes automatizados ou os clientes fazem seus pedidos através de um aplicativo ou interface digital no próprio robô. Após receber o pedido, o robô inicia automaticamente o processo de preparação. Isso pode incluir o cozimento, aquecimento ou montagem dos ingredientes necessários para o lanche escolhido. Depois, entregam o lanche e limpam a bagunça. Tray Sealer A6. Nem só de preparar alimentos vive a indústria alimentícia. Embalar também é importante e demanda tempo e mão de obra, exceto se existirem nas empresas máquinas assim. Um equipamento utilizado para selar bandejas de alimentos, garantindo a proteção e o frescor dos produtos embalados. No caso de alimentos frágeis, como saladas ou frutos do mar, esse tipo de maquinário utiliza tecnologia avançada para realizar a selagem das bandejas. Isso pode incluir selagem a vácuo, onde o ar é removido da embalagem para prolongar a vida útil dos camarões, ou selagem com atmosfera modificada, onde é injetado um gás específico para preservar a frescura dos alimentos. Linha contínua de fabricação de queijo. Com esse sistema, literalmente todo o processo é automatizado e desde a queijo matique até a hidrovia de salga é feito sem o contato físico com o produto em nenhum momento. Pois o processo de deslocamento é através de esteiras. Linha de produção chocolate Kit Kat. Muito chocolate e pouco contato humano. Os ingredientes básicos como açúcar, leite em pó, cacau e óleos são preparados e misturados em grandes quantidades pelas máquinas. Máquinas especiais também formam e assam finas camadas de massa de wafer crocante. Uma máquina de corte divide as placas de wafer em barras individuais, que logo irão passar por um processo de cobertura com chocolate derretido. As barras são então embaladas automaticamente em embalagens adequadas, prontas para distribuição. Linha de produção de pizza. E por falar em delícias, não podia faltar as pizzas, que hoje em dia são feitas em uma linha de produção gigantesca. Onde a mão de obra humana aparece só no final. Linha de produção da batata Lay's. Essa é uma linha de produção muito grande, porque, vejam bem, batatas precisam ser lavadas e cortadas antes de virar qualquer outro produto.
Depois de limpas e cortadas, elas precisam ser secas antes de serem fritadas. Cada processo desse é realizado por um maquinário diferente, colocado em uma mesma linha produtiva. Depois, as máquinas pesam e embalam, produto pronto para a venda. Linha de produção de suco de maçã. Essa beleza de maquinário processa cerca de 1.500 quilos por hora de maçãs, e para quem olha de fora, parece que tudo acontece dentro de um container. Deve ser o conceito de maquinário industrial compacto. Impressionante. Epilog Laser Fusion Pro. Essa aqui é uma máquina de corte e gravação a laser, projetada para uma ampla gama de aplicações industriais e de hobby. Com 80 watts, o laser é potente o suficiente para realizar gravações detalhadas em superfícies de alimentos como frutas, vegetais, chocolates, bolos e biscoitos. Esse nível de potência permite um equilíbrio entre precisão e rapidez. Usando o software de controle da Epilog, os usuários podem carregar seus designs, textos ou imagens que desejam gravar nos alimentos. O software permite ajustar os parâmetros do laser, como velocidade, potência e frequência, para otimizar a gravação em diferentes tipos de alimentos. Linha de corte e extração da carne de caranguejo. Sim, os caranguejos são colocados na esteira da máquina e daí em diante passam pelo processo de limpeza, esterilização, corte e separação da carne. No final, uma espécie de massa de carne de caranguejo é apresentada. É claro que existem máquinas mais modernas ainda, que conseguem avaliar o tamanho do animal e fazer um corte limpo nas patas, realizando posteriormente a limpeza das articulações e do restante que não serve para comer. Canhão CPVQ-5 Plus da Valmac. Você sabe como é feita aquela pipoca doce? É feita no canhão CPVQ-5 Plus da Valmac, um equipamento projetado para produzir pipoca em larga escala de forma eficiente e rápida. Funciona aquecendo grãos de milho dentro de uma câmara de aquecimento equipada com um queimador a gás, enquanto um tambor rotativo garante o movimento constante dos grãos para um aquecimento uniforme. Quando os grãos estouram, a pipoca é expulsa da câmara de aquecimento para um recipiente de coleta. Linha de produção de macarrão espaguete. A produção em larga escala de espaguete é uma mistura de métodos tradicionais com tecnologia moderna. Começa com o trigo duro sendo limpo e moído em sêmola, que é misturada com água para formar a massa. A massa é transportada em grandes folhas que são então moldadas em longos fios. Esses fios são cuidadosamente transportados em suportes suspensos para secagem uniforme. Após a secagem, máquinas automatizadas cortam o espaguete no comprimento adequado e o embalam. Maquinaria avançada garante que a embalagem seja consistente e devidamente etiquetada. Esse processo eficiente ajuda a produzir os 6 bilhões de libras de macarrão que os americanos consomem anualmente. Processamento de carne de frango. As primeiras máquinas deste processo fazem o processo de defeathering. Isso significa remover as penas de aves das galinhas. Em seguida, ocorre o processo de retirada das vísceras, que são higienizadas e embaladas separadamente. Da mesma forma, acontece com o corpo do frango. Linha de produção de picolé. Sorvete de creme e casquinha de chocolate, tudo isso em um palito. Parece que cada um é feito à mão, não é? Mas o processo é todo mecanizado e sua fabricação começa com a criação da base do sorvete, que é composta de ingredientes como leite, creme, açúcar e outros aromatizantes, dependendo do sabor desejado. Essa mistura é homogeneizada e pasteurizada para garantir segurança alimentar. Em seguida, o sorvete é congelado em moldes especiais para obter sua forma característica de palito. Enquanto isso, o chocolate é preparado, derretido e temperado para obter a textura e brilho ideais. Quando o sorvete estiver firmemente congelado nos moldes, os palitos são inseridos e os picolés são mergulhados no chocolate derretido,
em um processo rápido para cobrir completamente o sorvete. O chocolate endurece imediatamente ao entrar em contato com o sorvete frio, formando a casquinha crocante que é a marca registrada do Magnum. Por fim, os picolés são embalados individualmente e armazenados em condições de congelamento, até estarem prontos para serem distribuídos e consumidos. Linha de produção de refrigerante. A fabricação de refrigerante é um processo complexo que envolve diversas etapas. Primeiramente, a fórmula da bebida é misturada em grandes tanques, de acordo com as proporções exatas determinadas pela receita original. Essa mistura é então filtrada para remover quaisquer impurezas. Após a preparação da mistura, o xarope resultante é enviado para as linhas de produção, onde é misturado com água carbonatada e envasado em garrafas, latas ou barris, dependendo do destino final do produto. Durante esse processo, o gás carbônico é adicionado para conferir a efervescência característica do refrigerante. As embalagens são cuidadosamente rotuladas e embaladas para distribuição. Linha de produção de chocolates. Quem não gostaria de saber fazer um chocolate delicioso? Infelizmente, só as grandes e modernas máquinas conseguem fazer a receita direitinho. Mas, basicamente, os ingredientes principais são cuidadosamente pesados e misturados em grandes tanques. Essa mistura é aquecida e refinada para obter a textura desejada. A massa de chocolate é aquecida e misturada em conchas, grandes tanques giratórios. Isso ajuda a desenvolver o sabor e a textura do chocolate, além de remover a umidade e melhorar a fluidez. Após a conchagem, o chocolate é resfriado e temperado. Isso envolve o controle preciso da temperatura do chocolate para formar cristais estáveis de cacau, garantindo um brilho atraente e uma textura suave depois de endurecido. O chocolate temperado é então despejado em moldes específicos para criar formas como M&M's ou a base do Snickers. Os moldes são transferidos para câmaras refrigeradas para que o chocolate endureça completamente.